foi uma longa jornada, mas finalmente chegamos à Final Season Parte 2. Pra quem não sabe, eu estive fazendo uma maratona de reviews sobre Shingeki no Kyojin para me preparar para o Kanketsu Ren, que estreia essa semana, e vocês podem ver toda a playlist nos cards para saber minha opinião sobre as outras temporadas. Mas vamos então falar sobre o que foi a Final Season Parte 2. Primeira coisa que eu posso dizer é que foi uma temporada rasa de acontecimentos grandes. Eu posso limitar os acontecimentos a Eren luta contra os Marleyanos em Shiganshina, Zeke se encontra com ele, transforma os membros do exército em titãs, Falco, que havia acidentalmente tomado o vinho com o fluido espinhal do Zeke, acaba se transformando em titã e come o Galliard e adquire o Mandíbula, Eren perde a cabeça para Gabi, literalmente. Eren consegue ativar a coordenada com o Zeke, que após descobrir a traição do Eren tenta mostrar o que houve na infância dele para tentar convencê-lo de que foi manipulado pelo Grisha. Zeke tenta completar o plano dele, mas o Eren segura a Ymir e revelam a história dela, e nisso Eren a convence a iniciar o estrondo, e depois disso, o grupo de sobreviventes da tropa de exploração se reúne com os titãs marleyanos, incluindo a Annie, que foi libertada, e partem para Marley para tentar deter o genocídio causado pelo estrondo, e a temporada acaba com o Eren chegando em Marley. Isso foi literalmente tudo que houve nessa temporada. Mas eu queria entrar no mérito de detalhes dessa temporada que me fizeram pensar sobre o que houve, pois foi uma temporada que teve muita coisa boa, principalmente no final, mas que ao mesmo tempo testou minha paciência em vários outros momentos. A começar com o Zeke e o Floch. Eu falei mal da Yelena, mas eu aguentaria 5 vezes mais cenas da Yelena se isso me poupasse da desgraça que foi os discursos do Floch e os comentários imbecis do Zeke. Zeke conseguiu falar com o Eren depois de tudo, sim, e ele foi traído pelo Eren, que não planejava seguir o plano de eutanásia. Mas o jeito que o Zeke lidava com as situações me irritava. Primeiro porque parecia que ele fingia estar sendo enganado, para depois admitir que estava tudo previsto e que ele ainda tinha controle da situação. Quando o Eren não conseguiu controlar a Ymir, ele menciona que ela sempre obedece os membros da família real, por aparentemente ver eles como mestres. Isso foi bem chato. Segundo, e mais insuportável, foi aguentar ele parecendo um fanático religioso que acreditava fielmente que o Grisha tinha manipulado o Eren desde o início e não pensou que talvez o Eren só estivesse agindo por conta própria. Aguentar ele dizendo que queria consertar o Eren foi de doer, mas nada supera a hipocrisia desse infeliz. Zeke disse que o Grisha fez lavagem cerebral no Eren e trata isso como algo ruim, mas no mesmo episódio ele diz que vai mostrar o passado pro Eren até ele entender, e que eles podem ficar naquilo para sempre, pois o tempo na coordenada é infinito. Quer dizer, lavagem cerebral é ruim, só quando faz ser contra ele, né? Admito que ver depois o passado da Ymir me fez ter um pensamento bem controverso do rei, pois ele só é uma representação de reis daquele período, praticamente a mesma coisa do rei da Inglaterra de Vinland Saga. Depois mostrando a Ymir adquirindo o tal parasita que a tornou uma titã foi interessante. Ainda mais que o próprio anime defende que não se sabe bem o que é aquilo, dando a possibilidade de ser um parasita, ou até um deus que sentiu pena dela. Depois, quando vemos o resultado da transformação e como o rei a tratou, faz algum sentido a devoção que ela tem com a família real. Afinal, o rei, após ela ter voltado, a tratou de forma muito boa. Não tem como negar que ela estava tendo uma vida terrível até aquele ponto, visto que ela era uma escrava que foi denunciada pelos outros por ter deixado um porco escapar, e a punição disso foi a liberdade, também traduzido como ela ter virado alvo de caça. Mas quando ela volta depois de se livrar dos inimigos do rei, ele não só a adota, como também a coloca do lado dele, praticamente como membro da família dele. Tanto que ela acaba se sacrificando para salvar a vida do rei. Talvez por amor, mas provavelmente por lealdade à pessoa que a deu condições boas de vida depois de se tornar uma titã. Ah, mas ele fez isso para poder aproveitar mais do poder dela, não por se importar com ela. Concordo. Mas, primeiro, se ele quisesse isso, era só colocar ela como membro importante do exército. E segundo, na cabeça da Ymir, ela pode não ter visto assim. Por mais que ela soubesse que ele queria usar o poder dela, a Ymir ainda via as condições de vida que ela recebeu ao lado dele. Lógico, né? Depois disso, temos o rei vendo ela morta e dando para as filhas deles, Maria, Rose e Sina, para ser comida pelas filhas dela e com isso manter o poder de titãs. Mas a reação dela ao ouvir as palavras do Eren é muito boa, pois dá para ver que ela finalmente se deixou levar pelo ódio acumulado dos 2000 anos condenada. Quase como se ele mostrasse para ela o resultado de tanta fidelidade ao rei, e nisso Eren consegue iniciar o estrondo. A parte dos titãs em Shiganshina foi bem triste e um pouco revoltante. Triste por vermos personagens legais como Pixies virando Titã, ou até Coach sendo morto por não querer abandonar o Falco, naquele momento imaginando que ele viraria Titã e seria morto. Mas revoltante porque o Zeke transformando todo mundo em Titã, mesmo ignorando o pedido do Coach, foi de matar. E a Mikasa pegando a porcaria do cachecol de volta depois da amiga dela ter levado embora foi sacanagem. A Mikasa acaba tendo uma novata que a idolatrava desde que foi salva por ela no ataque de Trost. Mas quando ela entra pra tropa, a Mikasa trata ela mal, pois ela parecia estar tentando protegê-la de ser maltratada. Mas isso tudo vai pro ralo quando a Mikasa simplesmente encontra a garota à beira da morte, depois da luta contra os titãs, e a vagabunda só consegue pedir a porcaria do cachecol de volta e deixar a coitada falando sozinha, dizendo que a idolatrava e queria ser como ela.
Já o Zeke é autoexplicativo. Por mais que o coach não tivesse como levar o Falco embora, pelo menos num tempo tão curto que seria o quanto o Zeke aguentaria, ele pelo menos poderia ter explicado isso pro coach, e não parecer que ele só não ligava. O pós-início do estrondo foi intenso, pois parecia que ia ser complicado, mas temos um problema que estragou muito essa parte. O Flock. Eu posso resumir o Flock a essa cena da Yelena. Yelena, quais são suas últimas palavras? Ainda não atirou? Piora mais ainda que o Flock é tão estúpido que se ele quisesse acabar com os planos do grupo da Mikasa, ele conseguiria simplesmente matando a Yelena e o Onyankopon, ao invés de enrolar com uma porcaria de discurso monótono e longo. Mas como ele é burro e a Pique não, ela leva todo mundo. Nisso temos uma das melhores partes da temporada. Annie volta e fica um tempo com a Hit, mas ao reencontrar com a Mikasa e o grupo dela, a Annie decide abandonar a Hit para ir atrás do Eren e impedi-lo. Deu uma pena da Hit por todo mundo abandonar a coitada, mas eu entendo que é para evitar que ela morra. Eu só espero que se a Annie voltar, que ela possa encontrar a Hit. Mas a cena que eu queria falar é uma reunião do grupo em uma fogueira. Nessa parte temos a Pique, Magaf, o comandante marleano que liderava o grupo da Gabi, Reiner, Yelena, Onyankopon, Jean, Connie, Armin, Mikasa, Gabi, Falco, Hanji e Levi, que tinham se salvado do grupo do Flock por ele ser um imbecil e a Hanji ser inteligente de se esconder no meio da floresta até receber o aviso do Eren que ele planejava matar todo mundo fora das muralhas. Por que eu considero essa cena boa? É um episódio focado nessa conversa deles, onde todo mundo começa se atacando, mas eles sabem que precisam se manter unidos. Tudo começa com o Jean discutindo com o Magaf pela forma que eles eram tratados, e os dois continuam como dois velhos teimosos. Continua com a Annie provocando a Mikasa, perguntando se ela deixaria matar o Eren, ou se ela iria matar o Eren, se fosse necessário. A discussão continua, até que decidem puxar para Yelena, que começa a julgar os crimes de todos na conversa. Meio que para mostrar que todos tinham crimes e não poderiam julgar os outros. Jean finge não ligar para aquilo, mas no que colocam a morte do Marco no meio da história, ele ainda se segura. A Annie acaba sendo culpada de início, mas o Reiner assume a culpa, dizendo que ele a obrigou a matar o Marco. Jean tenta fugir do assunto para não se irritar, mas como o Reiner insiste para tentar ser perdoado, Jean acaba perdendo o controle e enfia a porrada no Reiner, só parando quando a Gabi tenta proteger o Reiner e acaba sendo chutada pelo Jean, que para na hora e ela desaba na frente deles dizendo que reconhece seus erros e que só quer que eles ajudem a salvar seus familiares. Jean sai dali e no dia seguinte se desculpa com a Gabi e enaltece que não iria conseguir perdoar o Reiner. Antes dessa conversa toda, temos uma cena curta do Jean imaginando sua vida tranquila ao lado da Mikasa, e o filho deles, ele podendo aproveitar bem os dias. Mas ele inicialmente achava que só seria possível ignorando o que estava acontecendo por ali, mas depois da conversa com a Hanji, ele reconhece que precisaria fazer algo. Depois disso temos o Flock sendo Flock, tomando o porto para roubar a tecnologia de Hizuru da Hitomi Azumabito, uma oriental de Hizuru que parecia se preocupar de verdade com a Mikasa por causa do seu sangue oriental. Em meio a uma batalha terrível, Annie e Reiner são obrigados a lutar contra os membros da facção e quase morrem. Mas nisso Falco tenta ajudá-los e até consegue, se ignorar que por ser a primeira transformação dele, coitado que estava fora de controle, quase mata a Pique. Destaque para o visual do Falco Titã, que ficou incrível. Depois de resolverem tudo e salvarem os engenheiros de Hizuru, a Hitomi e eles partem para um porto no continente para que pudessem usar a aeronave desenvolvida com os minérios de Parades para tentar monitorar o estrondo e procurar um meio de impedir o Eren. Por que eles precisariam ir para o continente? De acordo com os engenheiros, para conseguir fazer a aeronave voar, eles precisariam de meio dia de trabalho, o que seria impossível com a batalha intensa que estava acontecendo no porto. Mas o mais triste disso tudo é que a Hanji enaltece que o tempo que o estrondo estava levando para seguir o caminho até Marley seria impossível salvar a cidade de Libério, que é a cidade da Annie e da Gabi. Ao saber disso, a Annie simplesmente desaba por descobrir que não conseguiria salvar o seu pai e começa a chorar perguntando novamente para Mikasa se ela seria um problema caso fosse necessário matar o Eren. O anime ainda tem um episódio final onde mostra uma reunião que o grupo da tropa de exploração chega em Marley disfarçados para tentar ver como seria a reunião dos países para a situação com Parades, e nisso todos ficam agindo feito crianças e chega a ser bem fofinho em alguns momentos. Como a Mikasa com o sorvete ou a Hanji, Sasha e Connie indo atrás de um carro pensando ser uma vaca. Eles vão acabar dando uma cenoura para aquela lata velha comer. Não exagera. Estou comprando mesmo? Destaque para o Levi com medo do palhaço por algum motivo. Ainda nesse episódio mostram o encontro do Eren e o grupo da tropa com alguns refugiados que estavam acampando na região, e todos festejando, que foi uma cena bem divertida. Em meio a isso temos alguns flashes mesclando entre a conversa do Zeke com Eren e Marley, tentando convencê-lo de fazer o plano de eutanásia, e o Eren com a Ristora em Parades, onde ele menciona para ela o plano dele de usar o estrondo para matar todos fora das muralhas. Nisso a Ristora, vendo não ter muitas opções para impedir o Eren, questiona ele sobre ela ter um filho,
A minha interpretação disso é que ela queria ganhar mais tempo para tentar convencer o Eren de não apelar para o estrondo, e com isso ela teria um filho dele. Pois o período que ela estivesse grávida, o exército não poderia pensar em usá-la para comer o Zeke e herdar o Titã Bestial, o que seria o maior motivo do Eren querer apelar para o estrondo. Pois com isso ele poderia proteger Parades e impedir de usarem a Historia para continuar o ciclo de ódio e filhos comendo os pais para manter os titãs. A conversa do Zeke com o Eren chega num ponto em que ele diz que ela gosta dele, e o Eren menciona ter apenas mais 4 anos de vida por culpa da maldição, tentando dar a entender que o que ele sente ou pensa é irrelevante. No final, temos o ataque do exército contra o estrondo sendo em vão e o estrondo chegando em Marley. Mas antes de finalizar, eu gostaria de entrar no mérito sobre o que pra mim foi uma surpresa bem agradável dessa temporada, e que quase pude dizer que foi a melhor personagem da temporada. E eu estou falando da Gabi. Não, eu não esqueci o que ela fez ou quão chata ela era, mas a evolução dela nessa temporada é incrível. Começando reconhecendo os erros dela e que o Falco sempre esteve certo e apenas não indo se desculpar com a família da Sasha, pois ela ouve a Kaia dizendo que queria matá-la, o que a deixa bem chocada e triste. Continuando com ela recebendo a declaração de amor do Falco e começando a segui-lo e ajudá-lo sempre que possível, levando ele embora com o Reiner depois que ele comeu Galliard, salvando a Kaia de ser morta por um titã e depois ser salva pela família da Sasha, ela se desculpa com a Kaia por tudo que ela fez e disse, reconhecendo que o verdadeiro demônio daquela situação era ela mesma. E nisso ela ganha a confiança da Kaia e até revela seu verdadeiro nome para eles, já que ela usava o nome de Mia para se manter escondida. Mas também demonstra que ela e a Kaia viraram amigas depois disso. Calma que tem mais! Durante a conversa na fogueira, ela fica quieta o tempo todo, mas quando o Reiner começa a ser espancado, ela protege ele e admite os erros que ela cometeu, tentando fazer com que o Jean os perdoasse para que pudessem salvar sua cidade e sua família. E o resultado disso é que a briga em si acaba. Quase toda a animosidade do grupo some, até o Magaf, que continuava sendo ignorante com o pessoal de Parades, acaba decidindo se desculpar pouco depois. Ainda no final, ele se une a Sardes, o treinador dos novatos da tropa de exploração, e ambos fazem um ataque suicida contra um segundo navio que tinha no porto, explodindo ele para que não pudessem ir atrás do grupo. Para finalizar, ela ainda impediu o Floch de destruir o navio, que levaria a aeronave, dando um tiro no ombro dele e fazendo gastar a lança do trovão no nada, e caindo na água. Simplesmente uma das coisas mais relaxantes que eu vi nessa temporada. Isso e a Hitomi imobilizando o Floch, que aquilo sim foi lindo demais. Sério, a Gabi melhorou demais nessa temporada. Eu amei a personagem e espero ver muito mais dela na continuação. Mas por enquanto, isso foi Shingeki no Kyojin Final Season Parte 2. Ela foi simplesmente uma montanha-russa de emoções. Muita coisa eu adorei e muita coisa eu senti ódio. Eu praticamente adiantei as cenas finais do episódio que o Eren chega na coordenada porque eu não aguentava mais ouvir o Zeke. Em compensação, eu amei as cenas e os momentos da Gabi. Fora os episódios finais, que foram incríveis nos momentos de luta e bem dramáticos nos momentos de conversa, sabendo passar os sentimentos dos personagens. Sobre a trilha sonora, nem preciso falar nada. My War não é a minha opening favorita, mas eu comecei a gostar com o tempo. Porém, The Rumbling simplesmente é a cara de Shingeki nessa temporada. Praticamente minha opening favorita. Sobre as endings, Shock é boa, mas esquecível. É só isso. Enquanto a Akuma no Ko é linda demais, facilmente uma das minhas endings favoritas, provavelmente só abaixo de Name of Love. Com tudo isso eu digo que Shingeki no Kyojin Final Season Parte 2 recebe uma nota 10, essa é sem dúvida a minha parte favorita do anime. Mesmo com a primeira temporada sendo incrível e memorável, e as temporadas no meio sendo muito boas, essa parte foi de longe a que melhor soube dosar as coisas, trazendo sim problemas, mas com qualidades que compensam tão bem que parece que foi feito exatamente para compensar esses problemas que eu tive com a temporada. E isso foi a maratona de review de Shingeki no Kyojin. Em breve vou estar trazendo um vídeo falando o que foi o Kanketsu Ren, mas até lá, me digam o que acharam dos reviews e do anime de Shingeki, e se possível, digam qual a sua parte favorita e qual o momento mais memorável de Shingeki no Kyojin para você. Deixe seu like, se inscreva para mais conteúdo e até a próxima.